Foi questionado o percentual? Não, sempre dependia do valor que era retirado. O primeiro cheque foi para a Glésia, isso eu me lembro bem. Depois foi para a George, teve Tânia, teve cheque no meu nome, inclusive teve de Carlos Alberto Satonaro. Pronto. Carlos Eduardo teve também. No finalzinho. No finalzinho, né? Finalzinho. Pronto. Porque eram cheques, inclusive, que eu não me lembrava. Eu achava. No final teve. E porque assim, tanto foi em 2007, como fazia muito tempo, o volume de dinheiro era muito grande. E outra coisa, passou de cheque depois para guia. A retirada continuou da mesma forma. E no princípio, vocês vão ver mais na frente que eu vou falar, aí eu só tinha divisão com o desembargador Oswaldo. Então, assim, era feita a retirada do dinheiro. Um exemplo, não sei precisar valores nem percentuais, mas era retirado em torno de 90 mil. Por que 90 mil? Porque a gente ainda tinha também a preocupação do acima de 100 mil ser registrado no banco, que tinha que registrar a origem. Então, de 90 mil, 60 mil ia para o desembargador Oswaldo, 30 mil eu ficava. Ou então, eu ficava com 35, eu esse mês vou ficar com 35. Ou essa semana. Então, não tinha um percentual. Essa vez deu trabalho que eu não consegui, quase que eu não consigo sacar e tal. Eu ficava com 35, ele ficava com 55. Então, não existia um percentual fixo nem fechado. Essa verba era entregue de desembargador Oswaldo no dinheiro que as meninas viram na minha bolsa. Geralmente eram notas de 100. A maioria das 99% das vezes a gente pegava os malotes porque eles faziam menos volume. Então, vinham diretamente do banco. Inclusive, quando a gente ia pedir para Carlos Satonaro fazer a retirada, a gente já pedia que fosse feito em notas maiores. Por quê? Porque esse dinheiro eu tinha que repassar para o desembargador Oswaldo, na época, e tinha que passar no menor volume possível. Só um parênteses, cara. Então, nesse momento que o desembargador Oswaldo assinava o cheque, ele já tinha consciência de que era o cheque em que seria trabalhado o dinheiro, que seria desviado o dinheiro. Porque ele perguntou se precisar vincular esse cheque a algum processo. Aí foi o que eu disse, a gente pega o processo que está sendo pago e altera um dígito. Entendeu? Nada registrado no sistema. Não precisava. E o controle da conta corrente era minha. Então não tinha como, não precisava prestar conta a ele, ao presidente. O presidente sabia o que estava acontecendo, então era uma coisa que era resolvida entre eu e ele. Todo esse 1.600.000 que havia desse repasse do Banespa para o Banco do Brasil foi retirado? Não. Pra gente... Qual foi o valor retirado? Foi tirado em torno de 500, assim, a gente deixou 1 milhão e pouquinho. Por quê? Porque eu tinha ainda a preocupação que surgisse, se tivesse diligência ou no Ministério Público, algum processo que de repente chegasse e precisava de verba para pagar e não ia ter como pagar. Foi retirado quanto? Como? Foi retirado quanto? Ficou na conta em torno de 1 milhão e pouquinho. Então foi retirado 500 mil. Nessa primeira leva? Nessa primeira de cheques. Certo? Quando a gente viu que existia essa questão de cheque estava ficando complicada. Então ele pediu para que eu fosse fazer um novo estudo e saber como trabalhar com essa questão desses cheques. Foi quando eu fui ver a questão do depósito judicial. Certo? Aí foi visto também que o rendimento do depósito judicial era o maior rendimento que se tem até hoje de dinheiro parado. Por isso que foi criado a conta 2.200, 700, 733, 744, que está vinculado a esse processo. Foi pego todo o dinheiro da conta do Tribunal de Justiça, que ele circula na conta 8604, dígito 5, da agência 3795, dígito 8, e foi remanejado para a conta judicial. Lá ele ficou parado, rendendo. A forma de fazer o dinheiro crescer para poder ser tirado e não dar uma diferença de caixa. Como a gente tinha repasses fixos e mensais, tinha como o dinheiro entrava na conta da 8604, ficava pouca coisa, em torno de 150 mil, 200 mil, e o restante era remanejado para essas 3 contas. Como o Banco do Brasil exigia que ele fosse vinculado ao número de processo, é que foi vinculado esse número 2011, que eu nem sabia. Como a gente não tinha interesse em número de processo, que na verdade não existia processo, só existia para a gente o controle das contas judiciais.
Então eu tinha que ter bem preciso o controle de conta judicial da 2.200, da 3.300 e de uma outra que eu não me lembro nem qual era a iniciativa do começo dela. A senhora informava também, então, um número fictício de processo ao Banco do Brasil? É assim, nós recebíamos da setor de autuação não era fictício porque eu tinha um número. Esse número Era um número gerado pelo sistema, mas às vezes não correspondia a um processo físico, é isso? Não, assim, o setor de autuação, de distribuição, ela me dava as etiquetas. O talonário. Para cada um eu tinha uma pasta e colocava a conta 2.200. Eu tinha aqui embaixo colada a etiqueta que referia-se a esse processo. 2011, tal, e da conta 2.200. Da conta 3.300, tinha outro processo aqui embaixo. Não tinha necessidade de cadastrar ele no sistema, mas ele também não ia ser usado em nenhum outro processo, porque meu receio era que esse mesmo número que tinha sido dado ao Banco do Brasil para gerar a conta 2.200 ficasse no etiquetário lá e fosse usado em outro processo. Aí ia misturar. Por isso que eu depois comecei a cadastrar os processos, o 2011 e tal, no vinculado à conta. Por isso que o número do autuação, ela é posterior à criação da conta. Apenas para a etiqueta não se perder, cadastrou como administrativo. E isso poderia ter sido feito em todos os outros, ou todas as outras contas judiciais, para não perder, apenas para não perder a etiqueta. Então, nesse processo aí, o 2011, que está nos autos, a senhora criou o processo, ela pegou o número da conta, criou a conta judicial. Exato. E só depois de ter criado a conta judicial foi que a senhora jogou no sistema. Exatamente. O número do processo. É. Por isso que tem essa diferença. Só com medo da etiqueta. Por acaso achar a etiqueta, no processo e atuar como processo ia ter uma duplicidade junto ao banco. Para o banco pagar, isso basta. Para o banco abrir a conta judicial, bastava estar vinculado ao número de processo, ao número. Ele não checava se esse processo existia. Não. Só precisava de um número, que esse número era dado por telefone. Pode continuar. Pronto. Passada a presidência, sim, então foi levar ainda na presidência do desembargador Oswaldo, nós passamos dos cheques para os depósitos judiciais. E nos depósitos judiciais, a guia, né, de retirada era feita através de guia de depósito judicial. Qual era a diferença? Qual era a facilidade da guia de depósito judicial? Que o beneficiário não necessariamente seria o autor. Era como se tivéssemos lá vários cheques em branco assinados. Então, meu cuidado da gaveta, primeiro, era não desviar nenhum que viesse. Por exemplo, a gente tinha advogados que estavam lá constantemente. Ele, de repente, ia pegar uma dele e não está lá. Certo? Mas todos tinham acesso à chave. Quando eu saía para almoçar, apesar de eu passar o dia no tribunal, às vezes eu saía para almoçar ou para resolver alguma coisa, eu informava com quem estava a chave. Bem como no dia 10, quando eu saí eu fui exonerada, eu amarrei numa fita vermelha de 1,5 metro e mostrei a todo mundo que foi me cobrar, inclusive depois pelo presidente da comissão. Eu informei que essa chave já estava lá. Então eles eram todos guardados nessa gaveta. De fato, o Wills assinou uma série de guias em branco porque realmente tínhamos a necessidade. Tínhamos a necessidade porque havia o preenchimento de guias errado, como às vezes assim, o banco não devolvia, a gente trabalhava por lotes.
Às vezes a gente lançava no sistema que aquele lote estava disponível, as partes iam pegar, mas não tinha dado tempo de voltar do banco. Eu tinha um sistema do banco que eu acessava, então eu via se no seu nome, no seu processo, seu CPF tinha sido depositado aquele valor. Eu tinha acesso à sua conta judicial e preenchia na hora uma guia e liberava. O Wilson